Não, vou abrir divergência. Vou abrir divergência, me Política, entrevistas, informações, debate e muita conversa boa. Tudo isso junto e misturado no seu videocast Momento da Política. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais uma edição do nosso videocast Momento da Política, minha gente. Olha, que você já sabe, que você encontra política, informação, debate, entrevistas e muita conversa boa. Olá, parceira, Camila, vamos juntos. Oi, Gabriel, oi, você que nos acompanha pela Radionet e pelo YouTube, é um prazer estar de volta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Momento da Política. Hoje o nosso 12º episódio, Nosso 12º episódio com um tema polêmico que tem rodado aí Cruz das Almas esses dias, mas daqui a pouco a gente aprofunda porque eu tenho que falar meu texto batido de sempre, que mudou o dia desde a semana passada. Agora a gente entra com nossos vídeos no YouTube e também ao vivo pela Radionet, todas as terças-feiras, às 7h30 da noite. Não perca, fique atento. Siga também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @Momento da Política, e também mande uma mensagem pra gente por um número que eu acho que tá aparecendo aqui embaixo agora, que a gente tem um editor novo, que tá botando tudo aqui embaixo, já reparei. Aqui embaixo, mande uma mensagem, um cheiro, um beijo, e também as suas críticas, se for interessante você enviar suas críticas, né? Mas hoje o nosso assunto é de extrema importância, é algo que tem tomado conta de Cruz das Almas nos últimos dias, que é essa polêmica envolvendo o prefeito Edinaldo Ribeiro e a oposição, que tá tudo isso em torno de quase 800 demissões de funcionários públicos. No dia 25/7, saiu a notícia que pegou toda a população de Cruz das Almas de surpresa e que mudaria os rumos da política na cidade. Após uma denúncia feita por alguns vereadores de oposição, são eles Pablo Rezende, PT, Pedro Melo, PT, Oswaldo da Paz, PT, Ricardo Pinheiro, do Progressistas, e Carlos Trindade, do Progressistas, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, o prefeito Edinaldo Ribeiro, Republicanos, teve que demitir 776 funcionários. Isso porque foi denunciado nepotismo em alguns contratos da prefeitura, que é a prática de contratação de familiares do prefeito, além de, segundo o Ministério Público e o TCM, na folha de pagamento constava que havia contratos que recebiam valores diferenciados na mesma função. Sendo assim, todas essas ações resultaram em um termo de ajuste de conduta no Ministério Público, que é um termo que o Ministério celebra com o prefeito a fim de impedir a continuidade da situação de ilegalidade, reparar danos ao direito coletivo e à ação judicial, onde, além das demissões com irregularidades, a Prefeitura terá que promover o processo seletivo e o concurso público para andamento e continuidade das instituições públicas. Apoiadores do prefeito Edinaldo Ribeiro logo encheram as redes sociais e grupos de WhatsApp de críticas pesadas aos grupos de oposição na Câmara. E tudo ganhou mais força quando Edinaldo foi através de suas redes e anunciou o cancelamento dos shows comemorativos em alusão ao aniversário da cidade, alegando estar com o coração partido e não ter motivos para comemorações em cerca das emissões. Vereadores de oposição, através de notas nas redes sociais e de entrevistas em programas de rádio, se solidarizaram com as famílias e acusaram o prefeito Edinaldo de culpado por toda a situação e já ter sido avisado e provocado a resolver os contratos irregulares. Já o prefeito continuou chamando a oposição de perversa e sem coração por ter deixado cerca de 800 famílias desempregadas. Todo esse embate se resumiu na sessão solene em comemoração aos 126 anos de Cruz das Almas. Além de ter apoiadores do prefeito se manifestando em todo o tempo da sessão, o prefeito, quando subiu à tribuna para o seu tradicional discurso no aniversário da cidade e se referiu ao assunto das demissões, fez que alguns vereadores de oposição ficassem indignados e que interrompessem seu discurso. A confusão estava formada. O circo pegava fogo. Ao meio da gritaria, o presidente da Câmara teve que encerrar a sessão e Edinaldo encerrou seu discurso do lado de fora aos seus apoiadores. Já ao outro lado, os vereadores de oposição teve que sair escoltados pela polícia militar, em meio à exaltação da população e de apoiadores do prefeito que estavam presentes.
A força de Edinaldo, o retrato da oposição e todas as análises sobre o caso agora no seu momento da política. Isso aí mesmo, Camila. Nossos telespectadores já conferiram o resumo aí sobre toda essa história. É uma verdadeira linha do tempo, viu, minha gente? Que para entender, tem que parar um pouco, respirar e enfiar a cabeça no livro. Exatamente. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente em relação à situação, né? A gente já tinha dito semana passada que a gente ia trazer novidades no momento da política. Hoje também o formato vai ser diferente, mas a gente vai ver isso depois dos intervalos, porque antes a gente tem... A gente tem uma matéria com a população cruzalmense. A gente foi nas ruas perguntar para o povo qual é a opinião deles sobre toda essa confusão que está acontecendo em Cruz das Almas. Para a população de Cruz, quem está certo? Oposição, situação, Edinaldo ou outro lado? É isso que a gente vai conferir agora. Bom dia, qual é o nome do senhor? Benedito Neves. Seu Benedito, o que você acha sobre as 800 demissões que ocorreu recentemente aqui em Cruz das Almas? Eu acho que foi um absurdo esse tipo de coisa. Porque tem muita mãe de família, tem muito pai de família que necessita desse dinheiro para poder sobreviver. E isso aí não existe, essa demissão assim, desse jeito. Podia ter um cálculo, que nem disse que teve um cálculo para poder demitir, mas não podia ser assim, em cima em cima da bucha, assim, para acontecer esse tipo de coisa. Tá entendendo? Mas o pessoal tá pronto aí ao prefeito, mas tô achando que o prefeito tá bem. Tá entendendo? Bem, muito bem. Coisa que ele tá fazendo que os outros que entrou não fez ainda aqui no Cruz das Almas. Todo mundo tá enxergando isso, todo mundo tá vendo esse tipo de coisa que tá acontecendo aí. Mas, infelizmente, isso é a minha opinião. Eu não posso fazer mais nada. Agora minha opinião tá dada. Tá entendendo? Obrigado. O senhor conhece alguém que foi demitido? Não conheço ninguém. E não tenho vínculo com ninguém desse que foi demitido. Só tá minha opinião, que eu já disse. Minha opinião que tá, eu acho que tá errada. Tá entendendo? Mas, fazer o quê, né? Entrega a eles. Muito obrigada, viu, senhor Benedito? Bom dia. Estamos de volta. E agora, como a gente disse antes, nós vamos fazer um estilo diferente agora no momento da política. A gente vai para um estilo debate. E hoje, para participar do nosso primeiro debate, nós trouxemos nosso diretor, editor também e colega de curso, Emerson Gesteira. Emerson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar desse debate. Eu que agradeço por estar aqui nesse momento, a primeira vez, e hoje já vou aparecer em dose dupla, né? Então estou me achando aqui. Já deu spoiler já, Emerson. Mas vamos lá, gente. A gente vai começar o nosso debate, só que antes da gente iniciar, é importante fazer um alerta de que nós três somos estudantes de jornalismo, somos entusiastas do mundo da política, e aqui a gente vai expressar a nossa opinião. Não há necessidade de ataques, de comentários agressivos. Você também, caso você discorde da nossa opinião ou também concorde, pode ir até os nossos comentários no YouTube ou no nosso perfil do Instagram e deixar lá com todo respeito, que a gente super aceita qualquer comentário, qualquer opinião, tá certo? Então vamos começar o nosso debate de hoje falando sobre a situação que está acontecendo entre Edinaldo Ribeiro e a oposição aqui em Cruz das Almas, que protagonizou a semana passada, né, com um grande ápice aí no sábado, com toda aquela confusão que aconteceu dentro da Câmara de Vereadores durante a sessão solene de emancipação dos 126 anos da cidade. Mas o primeiro tópico que eu queria tratar são as principais pessoas afetadas por toda essa situação, que são os quase 800 desempregados, especificamente 776 pais e mães de família, como bem disse o prefeito, que agora se encontram desempregados, que é uma situação muito complicada para a cidade, economicamente falando, porque a gente já vive uma situação complexa em todo o Brasil em situações de desemprego, apesar das melhoras que a gente teve aí nesse primeiro semestre. Mas é muito preocupante ter 800 pessoas agora nas ruas da cidade procurando emprego. Gostaria de começar com a opinião de Emerson, o primeiro aqui. Camila, na verdade, quando eu ouvi o número de demitidos, né, eu me surpreendi, porque, como você disse, é algo que mexe com a economia da nossa cidade, uma cidade que tem ali seus momentos de pico de economia nas festas de final de ano ou de meio de ano, as festas juninas, como acontece rotineiramente, mas se a gente perde 800 pessoas com emprego, quase 800 pessoas com emprego, a gente também perde no comércio. Claro que tem algumas pessoas que por esse processo seletivo que vai ser feito agora, que vão entrar também. O processo seletivo trouxeram algumas pessoas de fora, vai empregar pessoas de dentro da cidade também, mas vieram pessoas de fora, então isso vai ser um problema para a economia da nossa cidade. Porque, querendo ou não, vai aumentar um pouco a taxa de desemprego na nossa cidade, que já é um pouco alta, então vai ser mais um fator que complica
a economia da nossa cidade. Eu concordo com o Emerson e Camila, eu lamento muito, muito mesmo pelas famílias e lamento mais ainda que tem gente se aproveitando da situação de pessoas para fazer isso como política, sabe? Tem gente se aproveitando desse assunto que a primeira frase, que eu não tô falando só de autoridades não, viu gente? Tô falando de gente da população em redes sociais que a gente acompanha, que quando vai comentar lá em algum post de alguma autoridade, a primeira frase que usa são 800 famílias, já até aumentou o número, né? 1.000 famílias. Já chegou até 4.000 que eu recebi uma mensagem de umas 4.000 famílias. Tá um negócio complicado. Tá, mas estranho. 4.000 famílias passando fome, isso é usar um assunto sério, um assunto de pessoas desempregadas, um assunto que a gente fala de economia, para fazer política, para fazer 2024 acontecer já. E eu tenho uma crítica, mas é uma crítica ao próprio sistema, porque eu acho que se os políticos, se as gestões escolhidas nas urnas se organizassem para começar o mandato já fazendo processos seletivos e concurso público, esses problemas já não teriam acontecido. E essa crítica não envolve não só Cruz das Almas, principalmente Cruz das Almas. Porque a gente teve eleição passada, gestão passada, do prefeito Orlando, que teve contrato. Contrato também. Gestão agora de Edinaldo Ribeiro tem contrato temporário, mas se os prefeitos escolhidos na urna de Cruz das Almas, prefeitos escolhidos em outras cidades do interior, se organizassem para já promover processo seletivo e concurso público, situações como essas hoje, pessoal, não estaria acontecendo. E se tem que ter concurso público, tem que ter curso preparatório, né? Porque a gente fala aí de uma população que, na maioria das vezes, não tem o ensino médio completo, e tem cargo que tem que ter ensino médio completo. A gente fala de uma população que, às vezes, ali para na 4ª série, que agora é 5º ano, né? Que realmente não tem ali como parar o tempo para estar estudando para o concurso público. Então é preciso também pensar em políticas públicas, autoridades, para essa população. É porque o problema é muito grande. A gente sabe que o problema é extremamente complexo. Se a gente fosse aventurar nessas linhas, a gente morre. A gente vai continuar debatendo isso aqui eternamente. Mas vamos falar sobre a figura que você já citou, Edinaldo Ribeiro, o prefeito da cidade, né, responsável por essas contratações, quer dizer, o poder executivo que foi responsável por essas contratações temporárias. E a gente vai começar já de um ponto de que contratações temporárias, elas podem acontecer. Direito, acontece, elas ocorrem. Mas houve uma irregularidade por parte da prefeitura ao fazer essas contratações temporárias. Isso parece ser um grande problema. Essa é a grande questão desses quase 800 demitidos, né? E o prefeito tem feito um discurso que, ao meu ponto de ver, interessante. Ele tem utilizado muita emoção ao tratar desse discurso, dizendo que está abalado, tanto que quando ele vai suspender a festa da cidade, a comemoração do aniversário da cidade, ele diz que não tem motivos, não há razões para comemorar os 126 anos de emancipação da cidade e se mostra extremamente abalado com essas demissões. E aqui a gente não questiona a emoção dele, o sentimento dele, não há motivo para a gente questionar isso. A gente questiona a escolha desse discurso que leva em consideração a emoção e uma escolha de palavras que ele tem feito, ao meu ver, que ele tem colocado a culpa direto na oposição, né? Como se a oposição fosse culpada por essa demissão. O que vocês têm a dizer sobre o prefeito Edinaldo Ribeiro em toda essa situação? Olha, eu acho que quando a gente trata sobre esse assunto, acho que a principal pauta, o principal nome de toda essa confusão aí, irregularidade, está sendo esquecida. Irregularidade. Tem alguma coisa irregular. Isso não aconteceu à toa, a gente não está fazendo esse debate aqui à toa. O cancelamento da festa não foi à toa, porque tinha alguma coisa irregular. Mas parece que o pessoal está esquecendo que tinha alguma coisa irregular. E esse esquecimento de uma coisa irregular vem pelo discurso do prefeito que você traz. Parabéns à assessoria de comunicação dele. Vem pelo discurso. Sim, nós cursos de jornalismo, estou adorando essa assessoria de comunicação. As contas dando show à parte, mas vamos. Vem pelo discurso e vem também, gente, no meu ponto de vista, que agora vocês podem abrir divergência, tá? Da força de Edinaldo. Porque quando a população cai no esquecimento do regular e vai mesmo defender o prefeito com manifestações na praça, Você vai falar? Não, termine. Pronto, eu falo. Com manifestações na praça, com cartaz em sessão solene, defender como se fosse um time mesmo de futebol. Esse prefeito tem uma força.
tem uma força para 2024, a gente já pode falar de 2024 daqui. Esse prefeito, a gente não sabe se é uma minoria que está fazendo muito barulho ou se é realmente uma força, porque irregular tem. O TAC não é à toa. O Ministério Público também agora é partidário. O Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é partidário também com o agora Tribunal também. de Justiça. Então, irregularidade teve. Agora, o porquê será? Será que é só por causa do discurso que Edinaldo vem trazendo aí nas redes sociais que a gente tá esquecendo que teve alguma coisa irregular aí, Emerson Gesteiro? Deixa eu só fazer uma coisa Sim, antes pode de falar, Emerson, e Emerson Gesteiro pode até comentar já. Você falou esquecimento do público. Aí fica a minha pergunta sobre o discurso e esse esquecimento do público. Será que é questão mesmo de esquecimento do público ou é questão de construção de discurso para o público? Boa. Eu acho que entra muito nessa questão. Toda essa história está sendo construída de uma maneira que está levando as pessoas a ficarem, na verdade, na indecisão. Porque um lado diz uma coisa, outro lado diz outra. Mas eu quero comentar aqui, na verdade, sobre essa questão que Gabriel falou, sobre a força do prefeito. Realmente, tem muita força, favorito ainda aí para a reeleição. No entanto, olhando alguns comentários, até no próprio post do prefeito, quanto ao cancelamento da festa, e também alguns comentários de pessoas que estão próximas a mim, essas pessoas já ficam ali meio que colocando essa força do prefeito numa corda bamba, eu diria. Né? Tem muitas pessoas ainda apoiando, claro, porque é uma situação que mexe muito com a cidade, afinal são quase 800 pessoas desempregadas. No entanto, algumas pessoas também se fecharam nessa situação da irregularidade. Porque, inclusive, eu vi em alguns comentários, se há irregularidade, quem foi realmente que errou? Foi os vereadores de oposição ou a gestão no momento em que fez os contratos que acabou errando em alguma coisa? Então, essas dúvidas já estão colocando, talvez, essa força que o prefeito tem em um pouco ali de corda bamba, um pouco de dúvida, mas é algo que a gente também precisa ali de mais um tempinho para ter uma certeza de como vai terminar essa força dele em toda a discussão. Vou abrir divergência. Porque, olha, quando eu imagino 2024, trio elétrico, porque você sabe que aqui tem trio elétrico, os nossos políticos em cima desse trio fazendo discurso, eu vejo um discurso muito mais forte de Edinaldo ano que vem, falando que oposição demitiu, tirou o pão de tantas famílias, do que mais da oposição falando Edinaldo que foi o errado pela demissão. Eu acho que vai soar muito mais forte no microfone esse peso. Oposição demitiu. Então, por isso que eu acho que essa situação deixa Edinaldo mais forte. E aí, nesses termos aí, eu até concordo com você, porque aí é que a gente vai parar para pensar realmente como é que vai ser a situação da população no ano que vem quanto a esses discursos, né? Porque ali em alguns momentos as pessoas elas vão ouvir essa questão de que a oposição foi a culpada pelas demissões e elas vão simplesmente ir, né, no sentido de que realmente foi a oposição quem ocasionou essas demissões. Inclusive, até a gente pode ver por tudo que já aconteceu, né? Os comentários que estão aí nas redes sociais, as manifestações que já tivemos tanto na Câmara quanto nas ruas. Então, a gente está vendo que também a população está indo nesse sentido. Vocês acreditam que essas manifestações que ocorreram tanto nas ruas da cidade durante a semana e também na Câmara de Vereadores no dia da sessão solene, vocês acreditam que isso é um símbolo de força? Ou o tamanho, a proporção que essas manifestações tiveram não representa muita coisa? Qual a opinião de vocês especificamente sobre essas manifestações, sobre essas pessoas presentes nessas manifestações? Sobre as manifestações eu vejo uma força do prefeito. Sobre as manifestações eu vejo mesmo ali claramente. Algumas delas não estão sendo um número tão significativo assim, diante de 800, quase 800. Mesmo não sendo, porque ainda que algumas pessoas não estejam ali nas manifestações, até algumas por ainda estarem trabalhando, coisa e tal, mas a gente já vê ali alguma mobilização por trás dessas manifestações. Essas pessoas que estão nas ruas ou que estavam na Câmara não se mobilizaram ali elas sozinhas, né? Tanto que a gente vê alguns vídeos, algumas coisas, alguns cartazes erguidos ali. Então ali a gente já consegue ver em determinados momentos a força que o prefeito tem dentro desses manifestantes. Ou a força de Edinaldo através dessas manifestações,
ou a gente tem aí, né, um efeito, vou dar um nome, efeito Bolsonaro 2, que é, vamos lembrar aí, né, 7 de setembro, Brasília lotada, verde e amarelo pintando em todo lugar, manifestações a favor do presidente Bolsonaro e tava ganho. E aí, será que a gente não tem mais uma minoria barulhenta fazendo barulho demais e ano que vem o bicho pega? Política é um negócio que você não dá pra ir no campo do impossível, eu sempre falo isso, então é um negócio complicado ainda de definir. Como é que vocês acham que isso vai refletir na base que Edinaldo tem dentro da Câmara de Vereadores? Fortalece mais. Fortalece mais? No meu quesito, fortalece mais, porque vamos pegar, né, gente? O prefeito Edinaldo tocou no assunto na sessão solene da Câmara de Vereadores. E toda a confusão. Vereadores de oposição começaram a se exaltar e os vereadores da base do prefeito se exaltaram também. Começaram a defender o prefeito. Começaram a falar. Então, já falei, até comentei com alguém que a gritaria foi dos dois lados. Sim. Dos dois lados e da galeria também. Porque o vereador teve que sair escoltado. Então, vereador de oposição se exaltou, errou na hora de se exaltar. Eu acho que tinha que se levantar e sair. Não gostou do discurso do prefeito? Vamos voltar pra base. Vamos voltar pra base. Não vamos desviar muito, não. Senão a gente começa já entrar em outro tópico. Mas vamos voltar pra base. Você tá dizendo que a base também se exaltou, né? Sim. Presente na... Se exaltou. Então, por isso que eu acho que fortalece. Eu também acredito que fortaleça justamente por isso. Porque eles usam desse discurso ali para se construir ainda mais, se fortalecer ainda mais. E também, assim como o prefeito, mostrar que a culpa das demissões estão nos vereadores que fazem oposição hoje ao governo. E de alguns vereadores, já falo de uma vereadora específica que me chamou a atenção, Maria Cedrais, Sim. ela traz uma culpa da oposição ter ido até a justiça fazer a investigação da situação. É um pouco complicado, mas vamos deixar isso baixo. Vamos seguir o nosso tema. E vamos pra parte que o Gabriel já tá animado. O Gabriel quer falar da oposição. O Gabriel já citou a oposição, já queria adiantar toda a situação. Mas vamos lá falar da oposição, que, na minha opinião, tá falhando em se manifestar, ser mais incisiva sobre a situação que tá acontecendo, né? E culminou naquela... Eu vou utilizar, eu acho que foi até a palavra que o prefeito utilizou, baderna no dia da sessão, que não foi muito interessante e eu acho que enfraquece ainda mais o discurso deles. O que vocês acham? Olha, quanto à nota que a oposição soltou, eu tenho umas sérias críticas a essas notas. Porque, assim, elas explicaram alguma coisa, mas nem todas as pessoas conseguem entender da mesma maneira. Nem todo mundo tem essa facilidade de compreensão de alguns termos que estão dentro daquela nota. E quando os vereadores não aparecem nas redes sociais em um formato de vídeo, deixa também de chamar um pouco a atenção. Eles foram para as rádios, apareceram, salvo engano, em 2 programas de rádios diferentes. No entanto, eles precisam colocar mais as caras nas redes sociais, que é onde a gente tem toda a força hoje, né? Tanto em política quanto em outros assuntos. Então, eles têm falhado nisso também, e eles precisam ali, né, se posicionar mais. E é bom a gente fazer um adendo aqui, né? Dar nome às pessoas que realmente estão sendo culpabilizadas. Sim. Porque fala oposição, fica parecendo que são todos os vereadores que hoje compõem a bancada de oposição, mas na verdade os que estão sendo culpabilizados são os vereadores Pablo Rezende, Oswaldo da Paz, Pedro Melo, Ricardo Pinheiro e o vereador Carlos Trindade. Então, a gente vê que há 2 ou 3 vereadores ali de oposição que estão fora de toda essa agonia, de todo esse tumulto que foi causado na sessão, no sábado. Então, eles precisam, de alguma forma, se posicionar mais para esclarecer toda a situação para a população. A população está atrás dessas informações, tentar entender o que foi que realmente aconteceu. Eu conversei com algumas pessoas durante o final de semana, depois de tudo que aconteceu, né, do cancelamento da festa, a sessão da Câmara, e essas pessoas diziam, mas eu estou realmente sem entender, porque os vereadores de oposição ainda não se posicionaram, ainda não falaram claramente o que está acontecendo, né? Então eles precisam ir para as redes para mostrar a verdade à população, a verdade que eles têm, né? E aí a gente entender realmente o que foi que aconteceu nessa situação toda. O Emerson, você traz 2 pontos importantes. Um eu concordo e um eu discordo. O que eu concordo, e é a minha linha de pensamento, que é assim, quem tá fazendo a verdadeira oposição a Edinaldo?
Até acrescentei, porque a gente estava comentando nos bastidores. Eu falei, quem é a verdadeira oposição? Você falou, não concordo. Pensei que agora eu falo. Quem é a verdadeira oposição? A Edinaldo. Porque, peraí, vamos lá. Vamos organizar aqui Câmara de Vereadores toda segunda-feira. A gente tem ali Pablo Rezende, Ricardo Pinheiro, Carlos Trindade e Oswaldo da Paz fazendo oposição e fazendo oposição a Edinaldo. Pensando em 2024. Porque eu falo isso não é à toa, gente. É pegar todo o discurso desses 4 nomes. 4 nomes? 5. 5 nomes. E Pedro Melo. Pronto, sim, Pedro Melo. 5 nomes que eu citei. E pegar o discurso. É todo o discurso batendo em Edinaldo. E na família de Edinaldo também. Na família de Edinaldo. E aí a gente tem o quê? A gente tem Thiago Chagas e Paulinho Policial. Que aí eu falo, faz uma oposição, mas não faz uma oposição a Edinaldo. Faz uma oposição realmente ao governo, né? Rua, tananã, tananã. E a gente tem Chimba. Que a gente tem Chimba. Tem Chimba. Tem um Chimba. Tem um Chimba. A gente tem Chimba. Sentada ali. E aí por isso que eu lanço. Quem tá fazendo uma oposição a Edinaldo? São esses 5 nomes. Tá fazendo uma oposição a Edinaldo, faz uma oposição. Eu parabenizo por algumas ações dos vereadores de oposição. E acho que eles estão em 2024 mesmo. Algumas ações eles estão em 2024 mesmo. Uma coisa que você comentou, eu gostaria de trazer um pouquinho em pauta. Thiago Chagas. Interessante a posição que ele tem tomado, porque ele não se manifestou até agora, até o momento que a gente está gravando, não se manifestou até agora nem sobre o que aconteceu dentro da sessão solene. E, como você bem disse, ele é oposição, né? Qual a opinião de vocês sobre essa figura de Thiago Chagas, que está pré-candidato à Prefeitura de Cruz das Almas, tá aí. Antes de trazer a opinião de Thiago Chagas, posso ir no ponto que eu discordo com ele? Desculpa, então vamos ao ponto que eu discordo. Vamos ao ponto que eu discordo com ele, porque eu discordo quando ele fala que os vereadores precisam ir mais para as redes sociais para falar. Porque, vamos falar dos vereadores que não vão para as redes sociais para falar? Oswaldo da Paz, Carlos Trindade e Pedro Melo. Agora, Ricardo Pinheiro e Pablo Rezende, eles vão muito pra rede social pra falar. Vão muito mesmo. Mas por que não tá falando? Porque alguma coisa pegou. Porque realmente o que eu vi sobre o assunto nas redes sociais dos vereadores mais ativos, Pedro Melo não, Pablo Rezende e Ricardo Pinheiro, foi a nota. Sim. A nota de esclarecimento. Acabou o assunto ali. Alguma coisa pegou. Aí, pra não estar falando demais, alguma coisa pegou. Ou alguma coisa pegou, ou é o outro lado que tá sabendo usar isso como um discurso bonito e belo, que a gente já volta com outra pauta que a gente falou. Agora a opinião de Thiago Chagas? Agora a opinião de Thiago Chagas. Vamos lá sobre essa falta de manifestação, né, de Thiago Chagas, que, a minha humilde opinião, é uma coisa a se observar, né? Eu tava analisando isso também, né, ele calmo, sereno como sempre. E, assim, ele em momento nenhum foi citado na questão das demissões, porque eu acho que ele não protocolou junto aos vereadores de oposição esse requerimento. Mas, assim, eu acho que ele tá tendo uma posição ali, eu diria, até de sabedoria da parte dele. Porque se ele tá ali, não se envolve na confusão, ele tá na dele, o nome dele não é tocado em momento nenhum. Então eu acredito que em alguns momentos ali ele esteja certo. Mas sobre a confusão na Câmara, ali eu acho que ele precisa se explicar um pouquinho, porque assim, devido todo o tumulto, devido todo o bate-boca, foi impossível terminar a sessão. Fazer o término da sessão conforme estava feito na programação, conforme estava na programação. Mas ali ele encerrou a sessão, não tinha condições de terminar. Só que até então ele não se posicionou. Então algumas pessoas também podem culpabilizar ele, dizer que ele cassou a palavra do prefeito também por encerrar a sessão. O que eu acredito que não foi a intenção dele. Acredito que a intenção dele tenha sido simplesmente amenizar toda a situação que estava acontecendo ali e ver o que era que daria seguimento. Então, ele precisa, assim, para mim, na minha opinião, precisa dar um posicionamento só sobre o que aconteceu na Câmara. A minha opinião, Camila, eu acho que é Thiago Chagas sendo Thiago Chagas. Thiago Chagas sendo Thiago Chagas. Calma e sereno como sempre. E pra quem tá, tipo assim, com dúvida sobre o que Thiago deveria ter feito, dúvida sobre o quê? Thiago Chagas sendo Thiago Chagas.
entendeu? Essa é a posição dele pelos últimos atos que aconteceram na política. Essa é a posição dele. Aquela posição ali de centrão. Tá no centro. Ele mesmo já usou em seus discursos. Eu não tenho problema nenhum de conversar tanto com a direita quanto a esquerda. Tá no centro. Então, acho que é Thiago Chagas sendo Thiago Chagas. O nome dele não foi vinculado na nota dos vereadores de oposição. Não foi às redes sociais falando sobre o assunto. Se ele não foi vinculado, vai falar pra quê? Pra se envolver em uma confusão que não é dele, uma briga que não é dele. E aí eu falo sobre a posição dele realmente no momento da confusão. Porque tinha que encerrar. E ele falou uma fala, né, muito forte, que, gente, imagine se tivesse uma criança aqui assistindo, porque é uma sessão solene, não é uma sessão ordinária, é diferente. Aí ele fala, imagine se tivesse uma criança assistindo aqui essa sessão solene, qual a imagem que fica na cabeça da criança da Câmara de Vereadores? Porque ridículo encerrar a sessão com política, com 2024 na cabeça. Sim, 29 de julho. Então, eu acho que é Thiago Chagas sendo Thiago Chagas e parabenizo ele por ter encerrado a sessão. Ótimo. Mas, assim, tem outros 2 nomes que compõem a oposição, não dentro da Câmara de Vereadores, Sim. que são Orlandinho e Max Passos, né? São 2 nomes aí que oposição direta ao prefeito atual Edinaldo Ribeiro. Orlandinho chegou a lançar, também colocar nota de esclarecimento em conjunto que os vereadores fizeram, solidarizando com as famílias e fazendo a crítica ao prefeito em relação aos gastos exorbitantes com São João da cidade. Mas e aí, o que vocês acham dessas 2 figuras? O que vocês acham que os caminhos que eles vão adotar? Quais são os próximos passos para esses 2? Quanto a Max, eu diria que a oposição dele tem sido nessa mesma linha que Gabriel falou, dos vereadores que estão na Câmara, né? Os 5 ali mais mencionados dentro dessa confusão toda. De ser oposição direta ao prefeito. Ser oposição, bater de frente, literalmente, com o prefeito. Em alguns posts nas suas redes sociais, né, ele tem usado as redes sociais para se manifestar sobre o caso. E ali a gente vê claramente ele falar do prefeito, falar das contratações que tiveram, das formas que foram essas contratações. Então, ali a gente também já vê o começo de uma pavimentação também para 2024. Ele já está usando dessa situação também para 2024. Afinal de contas, eu acho que algumas figuras políticas, eu não vou dizer todas, porque a gente sabe que não são todas que estão usando, mas algumas figuras políticas já estão fazendo esse uso, já estão começando a fazer seu caminho ali para 2024, mostrar de que lado realmente vão estar, como vão fazer essa oposição e como vão, possivelmente, em seus discursos, bater no prefeito Edinaldo. Bater, entre aspas, viu, gente? No prefeito Edinaldo, exatamente. Porque é uma situação muito complicada. A gente sabe que são 800 famílias, mas esses discursos que estão sendo construídos acabam complicando toda a situação. De um lado, o prefeito falando que a culpa é toda da oposição, de outra, a oposição culpando o prefeito por todas as coisas que fizeram, que a gestão fez, né? Então, é algo que a gente deve ali analisar também a posição desses 2. Eu falo especificamente de Max porque foi quem eu vi mais diretamente os posicionamentos, até porque alguns vereadores estão usando o posicionamento de Max para se posicionarem. Eles estão usando desse posicionamento do seu líder político para se posicionarem. Não falaram nada sobre, mas estão repostando o que Max tem dito. Então, a gente tem que analisar direitinho ali agora, porque já é esse caminho para 2024. Eu acho, assim, Orlandinho levou a culpa sem nem no começo da história estar envolvido. Eu acho que mostra um pouco da força dele, porque a primeira coisa que eu lembro, assim, que eu vi no vídeo de Edinaldo Ribeiro, no lançou nas redes sociais naquela tarde, foi assim: a culpa é do PT. Quem é o PT em Cruz das Almas? Orlandinho. A culpa é de Orlandinho. 2024. Eu acho que mostra um pouco da força de Orlandinho ainda. Orlandinho, ele some um pouco depois da eleição, volta a aparecer agora com algumas ações e entrevistas e mostra a força. Porque quando o Edinaldo fala assim, a culpa é do PT, Ricardo Pinheiro não tá fora. Então, né? Ricardo Pinheiro não é PT. Então, a culpa é do PT, a culpa é de Orlandinho, a culpa é de Pablo, de Pedro e dos seus discípulos. Edinaldo tá querendo falar isso. E aí eu acho, Orlandinho leva como culpado,
Orlandinho entra em destaque, sem ele ter entrado de cabeça, e ele tem que entrar em cabeça postando nota, ainda a videocast, quer falar do nome dele. Então ele tem que ir se defender, se ele quer sair como candidato mesmo. E aí eu acho que Max só não tem um destaque porque Orlandinho tá na história. Porque esse vai pra rádio falar. Esse questiona comunicador. Esse leva, assim, explicações, discurso, argumentos, que bate mesmo de frente com o que Edinaldo vem dizendo. Mas esse não tem destaque porque o Orlandinho ainda tá na história. Então aí já mostra um bololô, uma confusão, que eles têm que resolver para ano que vem, porque 2 não tá dando certo, não. E ano que vem parece que se torna ainda mais interessante. A gente já tem falado alguns vídeos aqui do Momento da Política sobre ano que vem, porque política, gente, né? É muito importante já pensar no futuro. E agora eu pergunto pra vocês uma coisa que a gente estava até comentando em off. Sim. Será que agora a gente vai deixar de ter 3 vias? Se é que a gente tinha 3 vias, né? Que a gente discutiu. Pra ter agora 2 novamente. Edinaldo versus Orlandinho. E André? A gente não tocou o nome de André aqui? Falou o nome de André lá? Calma. Não, vamos por partes. Vocês acham que agora a gente volta a ter 2 vias? Uma grande direita, mesmo uma grande esquerda, assim, uma terceira ali pra coordenar aquela situação. Como é que vocês já estão vendo se desenvolver 2024 aí? Eu acho que a gente tem 3 vias. Você acredita que tem 3 vias? Tem. Fala Acho as que a 3 gente- vias primeiro, a gente Vou vai falar. continuar. Vou falar. Eu acho que a gente tem a via de Edinaldo, que é confirmadíssima. A gente vai ter a via de ou Orlandinho ou Max. Ou Orlandinho e Max. Você acha que a Orlandinho não concorre? Não, pra mim, ou é Orlandinho ou é Max. Ou é um dos dois, ou é os dois de novo, prefeito e vice. Ok. E a terceira via é Thiago Chagas. Pra mim, a terceira via é Thiago Chagas. Porque ele não se envolveu na história. Entendeu? Tem gente falando assim, Thiago vai sair como Edinaldo. Não tô vendo aí argumentos pra isso. Eu vi que ele não se envolveu na história. Eu sei que a pessoa vai falar isso aqui. De piada, entendeu? Vamos. Mas eu não tô vendo argumento pra essa história aí. Então eu acho que tem 3 vias e Orlandinho e Max vão ter que se resolver quem vai sair. Ou saem os 2 de mão dadas, ou sai um sozinho. Emerson. Eu concordo com o que o Gabriel falou, mas a gente tem que pensar num outro nome aqui também que a gente citou, mas citou muito por alto, que é o próprio André Eloy, que hoje está como vice-prefeito. No entanto, não está ali a todo vapor com o prefeito, com o atual prefeito. A gente sabe de todas as confusões que já tiveram ali os dois, né? As discussões internas, né? Que acabaram virando externas também. E eu acho que seria um nome, né? Tá tendo alguns rumores na cidade de que tem um lado aí tentando puxar ele para a base deles, mas nada confirmado ainda. Então eu não penso apenas em uma terceira via. Eu penso até numa 4ª via, eu diria. Você acha que essa 4ª via deveria estar se manifestando mais sobre essa situação? Ou tá aí a forma que ele tá fazendo? Eu penso que ele tá usando da sabedoria, assim como o Thiago Chagas. Eu penso que ele tá usando da sabedoria. Você já esperando quer falar. Assim como o Gabriel falou. Porque assim, e como eu também tinha falado sobre Thiago Chagas. E sabedoria por quê? Se você não foi mencionado na discussão, se seu nome não tá ali no meio da polêmica, tente não se envolver, que é o melhor pra você. Porque senão você pode acabar se envolvendo em algumas coisas que não era pra você estar no meio. Você pode acabar até saindo dessa história um pouco queimado, eu diria, por uma coisa que você não tem ligação diretamente. Eu não sei se minha opinião é correta, mas eu sinto por ele ser vice, eu acho que ele deveria se manifestar. Você é vice, você parte. Eu acredito. Ele vai por toda a discussão que ele tem com o Edinaldo, ele ainda é vice. Eu acredito que ele deveria se manifestar no sentido de se solidarizar com as famílias, que foi algo que eu ainda não vi dele. Pronto, então a gente tem, na minha opinião, a gente tem 3 pontos por que André deveria falar. Primeiro, por ser vice. Segundo, para quem quer ser prefeito, tem que se solidarizar com 800 famílias. E terceiro, para quem tava batendo no prefeito por tudo, tinha que falar agora também. Porque, vamos concordar, não sei se vocês concordam. Eu tenho uma presença aqui que Não sei se vocês concordam, mas a pauta de André Eloy, pelo que me parece, para tentar chegar em 2024 ser prefeito,
era oposição a Edinaldo Ribeiro. Porque ele pegava o que faltava na cidade e colocava. Eu sei, prefeito, vou tentar fazer isso. É oposição a Edinaldo Ribeiro. Se André se junta ao time de Pablo Rezende, Ricardo Pedro, Oswaldo da Paz, Carlos Pedro Melo, era uma dor de cabeça para Edinaldo, menino. Porque ele é uma oposição declaradíssima ao prefeito. Então, para mim, hoje. Então, para mim, para quem estava falando de Edinaldo a todo momento, tinha que falar agora também, né, André? Vai perder a oportunidade? Pois bem, mas falando ainda dessas 4 vias, 3, a gente não chegou muito bem no consenso, né? Vamos achar 3. Mas vamos falar das 2 vias principais, né? A direita e a esquerda, Edinaldo e o PT aí. Vocês acham que um desses 2 acabou tendo a sua popularidade afetada consideravelmente com essa situação? Diminuiu a popularidade? Ou vocês acham que não? Pelo que vocês estão observando, tá ali ainda para páreo. O que é que vocês acham em relação a isso? Antes de dar a resposta, já debateu 30 minutos. Já bateu 30 minutos? Ok. O vídeo. Como foi que a gente já falou tanto? Tem o outro que foi cortado, 30, então acho que tem 32 minutos. Vai. Sim, a pergunta é... A gente falou aqui de 3, 4 Sim. vias, mas vamos falar das 2 vias que estão protagonizando essa situação, né? Que seria o PT ali e Edinaldo Ribeiro. Vocês acham que um desses 2 lados foi mais afetado em relação à popularidade nessa situação? Ou não? Os 2 estão páreo a páreo, os 2 estão se beneficiando e também sendo afetados por isso? O que vocês acham? Quem foi mais afetado? O lado de Orlandinho ou de Edinaldo? É essa? A nesse questão. sentido. Rapaz, me parece que o lado de Orlandinho foi mais afetado, sabe? Me parece que o lado de Orlandinho foi muito mais afetado. Mas, Camila, eu tenho um medo. Medo na questão, gente, de... Minha palavra é errada, viu? Não medo disso acontecer. Mas eu tenho medo do efeito 2016 acontecer. O que acontece em 2016, para quem tá esquecido? 2016 a gente tem um Edinaldo Ribeiro muito forte na eleição de 2016. Edinaldo Ribeiro muito forte. E em cima da hora, do nada, Orlandinho ganha e volta ao poder. Aí eu falo aqui, não, Orlandinho tá prejudicado. Edinaldo tá muito forte ano que vem. E aí... E se acontece de novo 2016 parte 2, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar? E aí eu volto uma frase que meu amigo sempre fala aqui, né? Política é impossível, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe mesmo. Mas pra mim, Orlandinho saiu mais prejudicado, né? O que vai acontecer ano que vem, só Deus sabe. Eu concordo com o Gabriel. Eu acredito que não só Orlandinho, mas todo o seu grupo ali, principalmente os vereadores que hoje estão na Câmara, eles saem prejudicados de toda essa história, porque, querendo ou não, afetou diretamente a população. Eu diria que, pelas explicações que estão sendo dadas, talvez meio que o tiro saiu pela culatra. Eu vou usar essa expressão aqui, porque, pelo que estão explicando, a ação movida, o processo movido, a denúncia, né, era no sentido de investigar casos de nepotismo dentro da gestão de Edinaldo. No entanto, o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas dos Municípios, foi mais a fundo e ali possivelmente identificou irregularidades dentro dos contratos do governo. Então, se você analisa ali agora direitinho, quem foi mexer na justiça foram os vereadores de oposição. Então aí talvez esse tiro tenha saído pela culatra. Era para investigar uma única coisa, acabou chegando em outros campos, em outros lugares ali naquele momento. Então o seu grupo, né, Orlandinho ali juntamente com o seu grupo, acaba saindo um pouco mais fraco de toda essa história. No entanto, vou retornar à minha frase de sempre: política é o campo do impossível. A gente não pode definir muitas coisas. Até assim, até a quarta via que eu falei aqui agora, pode não existir nenhuma terceira via. Imagine uma quarta, né? Então, a gente tem ali que deixar rolar mais um pouco para ver exatamente quem mais perde força. E como eu disse no começo do programa, o prefeito, ele tá ali um pouco na corda bamba. Enquanto muitos estão apoiando, muitos também estão questionando, né? Dizendo que ele realmente teve culpa. Inclusive, pessoas inclusive pessoas que disseram que votaram nele. Eu vi um comentário desse em um dos posts feito pelo próprio Edinaldo, que eu votei no senhor prefeito, mas se os contratos estavam irregulares, precisavam ser revistos.
Então a gente aí tem uma corda bamba. Bem. E a gente hoje só vai ver o resultado disso aí nos próximos dias, ou quem sabe só ano que vem nas eleições. A situação é interessante, preocupante por 800 demitidos. Também teve a questão das ameaças que a gente não entrou aqui, mas também tem ocorrido ameaças. Então a situação é preocupante em diversos níveis, mas basta a gente esperar e ver se o impossível vai acontecer ou não, né? Pois bem, pessoal, muito obrigada aí, Emerson, por ter aceitado. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e volto mais vezes, viu? Volta mesmo, gente. Estamos de volta aqui no seu Momento da Política. Você acabou de conferir o nosso debate aí sobre toda essa polêmica envolvendo Cruz das Almas nesses últimos dias. Agora chegou a hora da gente ficar muito bem informado com o nosso giro de notícias, Camila. Pois bem, agora a gente vai para o nosso giro de notícias com informações da política no mundo, no Brasil e também aqui no estado da Bahia. Dessa vez com uma apresentação nova, né? Nosso colega Emerson Gesteira. Roda aí. Olá! Emerson Gesteira novamente aqui na tela do seu videocast Momento da Política, agora para passar o giro de notícia. Primeira notícia, mudanças na Procuradoria-Geral da República. O presidente Lula tem avaliado indicar o nome de Paulo Goné Branco para a vaga de Augusto Aras em setembro à Procuradoria-Geral da República. Esse nome é o nome que tem ganhado força entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E ali, Lula tem avaliado, por conta dessa disponibilidade do judiciário, em aceitar esse nome também. No entanto, ele também tem avaliado até onde ele pode dar esse poder aos 2 ministros do STF, já que tem outros nomes do judiciário em jogo até o final do seu mandato. Desdobramentos do caso Marielle e Anderson. A delação feita por Elcio de Queiroz apontou agora a participação do bicheiro Bernardo Belo no assassinato da vereadora e do seu motorista. Em depoimento, Queiroz declarou que apareceu também um celular para Rony Lessa, que é o acusado de ter disparado os tiros que matou a vereadora e o seu motorista. E ele achou estranho aquele celular aparecer para ele. E ali o delator comentou aos investigadores que foi Bernardo Belo quem deu o telefone a Rony Lessa. E o chefe de segurança do bicheiro, José Carlos Roque Barbosa, teria fornecido o carro Cobalt que teria sido usado naquela noite de 14 de março para matar a vereadora. Racha no PT da Bahia em torno da candidatura à prefeitura da capital baiana. As discussões do plano do partido para o ano que vem na capital baiana têm revelado uma verdadeira confusão entre os caciques do partido. De um lado, o senador Jacques Wagner, do outro, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Rui tem tentado a todo custo emplacar o atual presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia, a Condé, como candidato pelo grupo de oposição a Bruno Reis, atual prefeito e favorito na disputa. Enquanto o senador Jacques Wagner vem adotando ali um discurso de que o PT deve ouvir os partidos que compõem ali a sua base. A candidatura ela deve ser feita em consenso com esses blocos partidários. Ao mesmo tempo em que também defende que o nome lançado para a prefeitura municipal seja de um petista, inclusive já chegando a citar nomes como o do deputado estadual Robson Almeida e também da presidente da Funarte, Maria Marighella. Câmara de Vereadores de Cruz das Almas inaugura a obra de reforma do plenário Luciano Passos. A Câmara de Vereadores da cidade realizou no último sábado 29, data de comemoração da emancipação política da nossa cidade, a entrega da reforma do plenário Luciano Passos. A reforma abrangeu ali a substituição do piso, a instalação de um mosaico com o brasão do município e a criação de rampas para acessibilidade, o que representa um marco para o Legislativo Municipal. Esse foi o nosso giro de notícias. E agora a gente já chegou naquele momento de finalizar, dar o nosso adeus. Foi um prazer estar aqui novamente e a gente se encontra na próxima, né, Gabi? Isso mesmo, agradecer a você que acompanhou o nosso videocast até aqui. Muito obrigado. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar no grupo dos amigos, no grupo da família. Isso é importante, viu, gente? Joga no grupo do WhatsApp. Agradecer a toda a equipe que compõe o videocast Momento da Política. Ao Emerson Gesteira, Ana Cristina Jardim, Camila Souza e Luana Santiago na apresentação e ao Danilo na edição, direção e também nas nossas redes sociais. Também a Bimba da gente na técnica. E a você, minha parceira, muito obrigada. Foi um prazer, Gabi. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Política, entrevistas,
Informações, debate, muita conversa boa. Tudo isso junto e misturado no seu videocast Momento da Política.